Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito de um tema que, no meu entender, no meu humilde entender, é fundamental ser trazido à tona, ser levantado, ser colocado em questão, que é a respeito dos jovens. Para quem já é inscrito antigo aqui neste canal, e olha que esse canal não é tão antigo assim, eu o criei por volta de julho de 2021, deve saber muito bem que eu já fiz questão de publicar vários vídeos mais exclusivamente direcionados a esse público, ao público mais jovem, fazendo diversas análises, fazendo diversas reflexões, mostrando as minhas impressões essas que eu julgava serem mais pertinentes. Já fiz questão de publicar diversos vídeos mais exclusivamente direcionados a esse público. Porém, hoje, só hoje, eu decidi fazer um vídeo de caráter reflexivo com uma análise um pouco mais aprofundada, sem me preocupar tanto com o tempo, com a duração do vídeo. Por quê? Porque lá no início, quando eu dei origem a esse canal, os primeiros vídeos que eu publiquei aqui no YouTube, eles seguiam mais ou menos o padrão que a maior parte dos produtores de conteúdo aqui da plataforma também segue, que é produzir vídeos de 7 a 12 minutos de duração em média. Porém, no meu caso, essa prática não estava funcionando tão bem assim. Por quê? Olha, esse canal é de cunho cristão e conservador. E o principal exercício prático que eu tento aplicar aqui às pessoas é o exercício da reflexão. Esse, para mim, a meu ver, é o mais importante. Nos primeiros vídeos, eu colocava todos os conteúdos abarrotados de informações, de dados, de números. Era uma informação atrás da outra, da maneira mais veloz possível. E no meio desses vídeos, eu tentava colocar a minha argumentação e ainda, se sobrasse tempo, eu tentava colocar um espaço ali para as pessoas fazerem uma reflexão rápida. Eu não conseguia fazer tudo isso em pouco tempo, nessa média de 7 a 12 minutos de duração. Hoje, eu consigo fazer as coisas com muito mais facilidade porque eu consegui me livrar desse padrão. Hoje eu não me importo tanto com essa questão da visibilidade, com a retenção de público, com o número de visualizações. O meu objetivo principal aqui não é este. Meu objetivo é fazer valer a filosofia cristã, mesmo que para isso eu tenha que falar para 5, 6 pessoas no máximo. O meu objetivo principal é fazer com que as pessoas vivam a filosofia cristã e, claro, compreendendo a realidade da maneira que ela se apresenta. Esse é um exercício extremamente difícil. Não vou mentir para vocês, é extremamente difícil, requer muita dedicação, requer que as pessoas vivam sim momentos de solitude, porque a solitude ela é necessária, e passem a enxergar principalmente a vida em que elas vivem, e também estabelecer assimilações, para ver se de fato elas estão vivendo uma vida saudável ou não. Isso é fundamental na vida cristã. Esse é o meu principal objetivo aqui, neste canal, desde o primeiro dia, porém, logo lá no início, eu buscava muito a retenção de público, porque eu achava que meus assuntos eram extremamente pertinentes. Eu mesmo, então, me garanti essa liberdade de fazer vídeos mais longos, de fazer vídeos com reflexões mais aprofundadas, e hoje eu me sinto muito mais tranquilo e também satisfeito. Porque, ao mesmo tempo que eu publico vídeos assim, longos, eu vejo que as pessoas estão assistindo todos eles e também deixando aí nos comentários o que elas pensam, quais são as suas impressões a respeito dessas minhas opiniões, porque sim, são opiniões de acordo com o que eu vejo, a forma que eu vejo o mundo, a forma qual eu vejo o mundo. E eu sou extremamente grato, principalmente a Deus, por ter essas pessoas aqui que aprendem comigo e eu também aprendo com elas, né? Não é só porque esse canal carrega o meu nome, que ele é inteiramente meu e eu faço dele da forma que eu julgo ser necessário. Claro que não. Eu publico os vídeos à medida que as pessoas vêm aqui me dando sugestões. Sugestões são todas bem-vindas. Claro, não são todas válidas e aceitáveis, mas são bem-vindas. Eu não aceito todas elas, obviamente, eu faço uma análise depois e seleciono aquilo que é pertinente ou não. Mas hoje eu vejo que eu amadureci bastante, né? Em apenas um ano eu vejo que eu amadureci bastante, principalmente nesse trabalho de publicar vídeos para a plataforma. Porque eu vejo que hoje eu falo com muito mais facilidade, claro que eu cometo alguns arranhos, utilizo de alguns recursos verbais para falar, que às vezes atrasam o meu vídeo,
mas ao mesmo tempo eu vejo que eu desenvolvi muito o meu poder de retórica e também consegui superar a timidez em muitos planos. Graças a Deus eu estou melhorando a cada dia. Tenho muito a melhorar, claro. Eu acho que melhorar eu vou tentar, eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. Eu vou tentar melhorar. Nunca vou estar bem 100%, mas eu vou tentar ser o melhor, não para mim, mas para as pessoas que precisam de algo que pelo menos eu vejo que o mais importante talvez seja aí a educação, a formação da própria personalidade. Mas para quem pôde acompanhar os meus vídeos aqui, e olha que já foram muitos, dentro desse período de um ano eu consegui publicar 300 vídeos, eu acho que é um feito honroso. Isso mostra que eu consegui publicar vários vídeos, não todos os dias, mas uma média muito alta, né? Se a gente for analisar, um ano tem 365 dias, eu ainda consegui publicar 300 vídeos, claro que é uma média muito alta. Mas para quem conseguiu, para quem teve, aliás, a oportunidade de assistir aos meus vídeos, provavelmente deve ter lido aí na listagem de vídeos, um chamado Todo Jovem é Idiota. Tem um vídeo aqui no canal com esse título. Obviamente, não é todo jovem que é idiota. Eu coloquei esse título, bem expressivo, bem impactante, de caráter provocativo, obviamente, para chamar a atenção das pessoas para algo que, a meu ver, na época, era bastante pertinente ser apresentado, ser colocado em questão. Será que todo jovem é idiota? É óbvio que não. Mas eu posso dizer claramente que a maioria é sim, principalmente quando se trata aí, a respeito do mundo ocidental. Nós vivemos num mundo, numa cultura de massa, que tem como principal objetivo imbecilizar as pessoas, torná-las ignorantes, fazendo-as com que não desenvolvam a própria personalidade. Eles têm esse principal objetivo. Isso não é um fato. Se nós fizermos uma comparação do jovem de hoje com o jovem de antigamente, nós iremos encontrar distinções claríssimas. É claro que muita coisa muda, a quantidade de recursos, a expectativa de vida, os planos nos quais nós estamos inseridos hoje. Claro que muita coisa muda, no entanto a gente vê que houve uma destruição dos valores, da boa conduta, da ética, da moral, dos princípios, das virtudes. Houve uma destruição de tudo isso com o passar dos anos. Só que todas essas coisas que deveriam ter um certo significado, um significado mais consistente, elas não se perdem. Elas, pelo menos, não deveriam se perder. Quando se fala a respeito de valor, de princípio, de código de conduta, essas coisas não se perdem, elas são atemporais. Tanto que a Bíblia, que é um livro, um instrumento de ensinamento, fala a respeito dessas coisas e a Bíblia é um instrumento atemporal. Os ensinamentos ali se encaixam para toda a humanidade. Claro, nós precisamos analisar a Bíblia de acordo com seus contextos, saber analisar bem, porque há muita coisa ali também que serve para outros povos de outras épocas. No entanto, quando se fala ali a respeito da essência de praticar o amor, o espírito da benevolência, o espírito de ajuda em si, de amar o próximo, de ajudar o próximo, e também valorizar o próprio ser, de ser fiel, de ser grato a Deus, de ser honesto, de ser uma boa pessoa, em geral. Essas coisas todas são atemporais e não existe algo que possa comprar tudo isso. Essas coisas não podem ser abandonadas. No entanto, hoje, tratando-se aí principalmente do público jovem, essas coisas foram abandonadas. Mas não foram abandonadas de forma espontânea. Isso é porque existe uma cultura que impera sobre as pessoas e que as fazem aí serem cada vez mais imbecis. Os jovens são mais propensos, são mais vulneráveis a abraçar isso tudo. Por quê? Porque são seres em formação. São seres que estão formando a própria personalidade, estão experimentando as diversas nuances desta vida. E geralmente experimentam essas nuances em grande quantidade e deixam a assimilação, geralmente para depois. Claro que não são todos os jovens, claro que existem aí as exceções. Mas se a gente falar da maioria, a gente vai chegar a esse resultado sim. A maioria dos jovens eles tendem a experimentar as coisas em maior quantidade e geralmente a assimilação daquilo que serve, não serve, aquilo que presta, que não presta, vem depois, quando se chega à fase adulta. Por quê? Muitas dessas consequências só são vividas depois. Depois passa ali a fase de juventude. E depois, quando a gente colhe as consequências, né, fruto desses erros, geralmente o sabor é muito amargo. Então, muitas vezes a gente se arrepende depois
depois que a gente já passou por essa fase, a fase da juventude, claro que tem jovens, assim como eu falei, que fazem parte de uma exceção. Por quê? Porque vieram de famílias que tiveram ali como base a vida cristã, ensinaram o cristianismo, né, da forma na qual ele precisa ser aplicado, e ensinaram seus filhos de que há coisas que não precisam ser experimentadas. No entanto, essa própria fase, a fase da juventude, geralmente a gente tem um espírito mais inconsequente mesmo. Eu não estou aqui justificando, não estou aqui passando a mão na cabeça dos jovens, mas é uma fase na qual a gente tende a experimentar as coisas com muito mais profundidade. Por quê? É o momento, né? É a fase na qual a gente tem mais energia, a gente tem mais coragem, é a fase também que a gente está mais sensível a abraçar certos ideais. É ou não é verdade? Geralmente quando a gente encontra algumas coisas, algumas frases de efeito, algumas pessoas falando a respeito de determinados assuntos, muitas vezes esses assuntos já vão direto para o nosso coração. E aí a gente interpreta tudo da forma mais sensível possível. E aquela coisa começa a despertar na gente uma outra visão, um sentimento tão forte, que às vezes a gente entrega a própria vida a esse ideal, a esse sentimento. Isso é muito comum. É uma fase que, infelizmente, não vou justificar aqui, não vou passar a mão na cabeça das pessoas, mas é uma fase que, infelizmente, a gente carrega muitos ideais. Só depois a gente percebe que, na verdade, todos eles, né, ou grande parte deles, não passam de meras fantasias. Fantasias essas que geralmente não vêm de nós, mas vêm de pessoas de fora que empurram sobre a gente, né? Mas, falando do vídeo em questão, no qual eu havia falado aqui, todo jovem é idiota, é claro que não é todo jovem que é idiota, mas a etimologia da palavra idiota, ela tem um conceito totalmente diferente desse que a maior parte das pessoas aqui no Brasil geralmente carrega, né? O que significa a palavra idiota? Será que ela tem como único objetivo ofender as pessoas, humilhá-las, tratá-las como se fossem ineptas, incapazes, burras, né? De QI baixo, semi-analfabeto? Será que a palavra idiota ela tem esse sentido? A palavra idiota vem do grego idios, que significa privado, pessoal, próprio, particular. Isso quer dizer que, quando eu publiquei aquele vídeo Todo Jovem é Idiota, se vocês analisarem o contexto desse título, a palavra idiota, ela vem com o significado de que a maior parte dos jovens, não são todos evidentemente, mas a maior parte deles colocam as suas vaidades, são ensinados, né, a colocar as suas próprias vaidades acima das coisas que eles deveriam considerar como sendo mais importantes ou até mesmo fundamentais em suas próprias vidas. Isso é muito comum, essa cultura de massa nos ensina isso. E ela age dentro do nosso subconsciente, que é a zona no qual a gente não consegue controlar. Ela age sobre nosso cérebro e infelizmente faz tudo isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas certa vez eu fiz um vídeo aqui falando a respeito da hegemonia cultural gramsciana, no qual se consistia no seguinte, numa infiltração em todos os espaços possíveis, a fim de fazer valer a cultura esquerdista em todo o plano não apenas nacional, como também ocidental. Tá? Isso aconteceu de uma forma que eu posso dizer muito caprichosa. Os comunistas tomaram conta de quase todos os meios. Eu posso dizer que, claramente, o pensamento conservador direitista está quase que proibido no mundo ocidental. Os comunistas conseguiram dominar as escolas, as universidades, as igrejas, a mídia no geral, né, os jornais impressos, e também jornais televisivos, revistas semanárias, blogs. Tomaram conta do show business, tomaram conta de todos os ambientes possíveis a fim de fazer valer a tal da revolução comunista. É por isso que muitas pessoas confundem. Poxa, Lucas, mas não existe essa coisa de que as pessoas estão divididas entre esquerda e direita. Não existe isso. É loucura. Isso é coisa de quem fica aí preso nessas fantasias. Eu ouço diversas vezes pessoas falando a respeito disso. Falam como se isso fosse uma verdade. Não existe esquerda e direita, que isso tudo é loucura. Mas existe. Pessoal, isso existe. O que o Antônio Gramsci queria, o Antônio Gramsci foi um filósofo, né? Foi um filósofo comunista, mas o que ele propunha ali nos cadernos que ele escreveu, os famosos cadernos do cárcere, era o seguinte, que as pessoas fossem de esquerda sem saber.
Ou seja, ser de esquerda sem precisar levantar uma bandeira vermelha com uma foice e um martelo desenhados no meio dela. As pessoas hoje são de esquerda sem saber. Isso, para o Antônio Gramsci, é formidável. Ele queria isso. Hoje as pessoas abraçam o comunismo, o pensamento comunista, que se trata de uma cultura e não uma ideologia. O comunismo é uma cultura porque dentro dele há várias ideologias diferentes. As pessoas abraçam a cultura comunista sem saber. Isso é formidável para a esquerda. Porque eles conseguem dominar o pensamento consciente, subconsciente das pessoas. E, obviamente, os jovens eles são mais propensos a abraçar todos esses ideais de esquerda. É muito comum, por exemplo, a gente encontrar um jovem que fala o seguinte: eu não sou de esquerda nem de direita, isso é coisa de bobo, isso é coisa de gente atrasada, retrógrada, de gente que fica aí presa à politicagem, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando você vai perguntar a esse mesmo jovem sobre ideologia de gênero, aborto, desarmamento, legalização das drogas, etc., geralmente ele tem um pensamento que se assemelha muito ao pensamento da esquerda. Aborto? Eu acho que tem que legalizar, sim, né? Porque em certos casos, uma mulher que não tem condições de criar seu filho, como uma mulher que mora na favela, por exemplo, ela não tem condições de criá-lo e, portanto, é muito mais viável ela matar o menino. E eles nem falam matar, né? Eles falam, é muito mais viável se ela fizesse o aborto. Há várias pessoas, principalmente jovens, né? Há vários jovens que falam a respeito disso. E abertamente, como se fossem, né, totalmente desalinhados ao pensamento de esquerda. Sobre o desarmamento, eu acho que não pode armar a população, porque se armar vai virar um faroeste. Mesmo que no faroeste não seja assim, igual esses filmes de Hollywood falam, que era só bang bang, era tiro para tudo quanto é lado. Não era bem assim. Mas geralmente é assim que o jovem fala. Não, se armar a população, se der uma briga de trânsito, um vai matar o outro, que isso não é interessante, que vai ter muita violência, vai ter muito caos, que armas só trazem violência, só trazem bagunça, só trazem genocídio. Então, eles geralmente têm esses pensamentos, essas visões. Ideologia de gênero? Eu acho que tem que permitir mesmo. Casamento gay? Tem que permitir. Tudo isso é viável, porque nós não podemos ser preconceituosos. Então, são todos pensamentos alinhados à esquerda, mesmo eles próprios dizendo que não são de esquerda, né? Isso, para o Antônio Gramsci, é fenomenal. E também por boa parte dos comunistas internacionais, né? É uma coisa que acontece no subconsciente, acabam que as pessoas não conseguem perceber o tamanho da imbecilidade. Claro, não são todos os jovens assim. Tem suas exceções. Mas ele é muito mais facilmente cooptado por esse pensamento, porque é um ser em formação e é um ser que muitas vezes entrega a própria vida a fim de se valer, fazer valer, né, um ideal, de garantir um ideal. Certa vez o professor Olavo, que é uma pessoa da qual você não precisa ser fã, você não precisa gostar, certa vez ele documentou uma obra muito polêmica, por sinal, gerou muito bafafá, muita repercussão, mas é um best-seller, chamada Imbecil Coletivo. O professor Olavo publicou essa obra em meados dos anos 90, por volta de 95, 96, se eu não estiver enganado. E nessa obra ele descrevia o imbecil coletivo como um fenômeno de decadência intelectual no Brasil, sendo que o maior responsável por isso seria então a academia e a nova geração de intelectuais brasileiros, os quais se imbecilizam uns aos outros e reproduzem o imbecil coletivo em grande escala. Era essa a definição que ele publicara à época. Ele chamava isso de nova geração, em 95, ou seja, há 27 anos. Aqueles mesmos intelectuais já sofriam com essa deformação mental e intelectual. Hoje, então, essa nova geração de indivíduos, ela já é deformada por aqueles indivíduos que já sofreram essa deformação mental e intelectual lá em 95. Na época que o professor Olavo documentou essa obra e gerou um bafafá danado, principalmente dentro da academia. Mas isso é visível. Eu acredito que grande parte das pessoas consigam, sim, presenciar, perceber isso muito bem dentro das universidades. Eu, quando entrei na faculdade, foi em 2014, eu saí da escola e fui imediatamente para a universidade. Eu me lembro bem que no início, quando eu cheguei à faculdade, os alunos veteranos
fizeram lá o rito de iniciação para que os calouros participem de seus grupos e tudo mais, que é o famoso trote. Eu estava ali no meio. Na verdade, eu não quis participar. Eles quiseram me impor o tal do trote, mas eu disse, olha, vocês não vão me obrigar a participar disso porque eu não concordo. Eu não concordo, eu não quero participar disso. Simples. Bom, eles quiseram me sujar de tinta, porque eles estavam ali carregando vários baldes com balões cheios de tinta dentro. E eles me ameaçaram, olha, nós vamos jogar tinta em você, hein, calouro? Não fode não, não fode não. E eu, logo em seguida, respondi, olha, vocês não vão jogar balão de tinta em mim, hein? Se isso acontecer, o pau vai torar, simplesmente vai torar. Resultado, não fizeram isso e até o meu último dia de vida naquele lugar, essas pessoas me olharam com maus olhos. Começaram a me interpretar como se fosse um fascista, né, um retrógrado, um bobalhão, um coxinha, né, e um bolsominion. São esses termos que eles costumam usar com as pessoas que discordam deles. Portanto, eu fui praticamente odiado durante todos os anos que eu estive ali. Mas no mesmo dia eu pude ver que os mesmos alunos que entraram comigo no mesmo dia, os novatos, os calouros, eles se submeteram a esse rito de iniciação e tiveram que se submeter também a situações completamente humilhantes, degradantes, vexatórias, que isso consistia no seguinte: se vestirem de mendigos, com roupas rasgadas, pintadas. Não estou falando aqui que ser mendigo é humilhante, é ser degradante, não é nada disso, mas eles eram obrigados a se vestirem assim, tiveram suas roupas rasgadas, estavam todos cobertos de tinta e tinham que carregar papelões ali com inscrições pedindo esmola aos motoristas que paravam seus carros ali próximo à universidade. Eles tiveram que fazer isso e, bem, obviamente contra a própria vontade. Logo após, depois de se submeterem a essa situação humilhante, de fato é humilhante, igual eu falei, não é que seja humilhante ser mendigo, não é nada disso, mas para eles, eles sabem que aquela situação não é agradável, eles consideram uma situação desagradável e empurram isso para os alunos calouros. Então eles colocam os alunos nessa situação, os fazem pedir dinheiro ali na porta da faculdade, praticamente na porta da faculdade, e logo após eles chamam esses mesmos alunos, os calouros, para para encherem a cara ali, 2 quadras de distância da universidade, onde tinha um barzinho. Eles chamaram esses calouros para encherem a cara e lá no meio eu vi vários calouros beijando pessoas do mesmo sexo, mesmo muitos deles terem se considerado heterossexuais no primeiro dia, ou seja, renegar até mesmo o próprio sexo. A coisa é realmente maluca, né? A gente pode ver diversas imagens, diversos exemplos aí na internet de pessoas, de como eram antes da universidade e depois da universidade. Não é nem falar da federal em si, não é a federal. São todas as universidades, porque a esquerda tomou conta de todas as universidades, de todo o ambiente acadêmico. Assim como o próprio professor Olavo questionava, né? Mostre-me uma única tese anticomunista aceita para avaliação. Não é nem aceita aí como tese de conclusão de curso, não. Aceita para avaliação. Mostre-me uma, para ver se realmente a esquerda tomou conta apenas das federais. É claro que não, tomou conta de todas as universidades, porque não existe faculdade direitista no nosso país. O pensamento direitista, conservador, cristão está travado, está bloqueado, está aí proibido nas universidades, em quase todos os ambientes, né? Inclusive na grande mídia. Principalmente na grande mídia, né, se a gente for analisar bem. Diante dessa classe jornalística que a gente tem aí, é óbvio que o pensamento direitista está praticamente proibido. Praticamente não, está tecnicamente proibido nesses espaços. Então o imbecil coletivo, na época, no qual o professor Olavo fez questão de documentar, ele focava mais no ambiente universitário. No entanto, esse imbecil coletivo, ele tomou conta de todo o meio cultural, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente. Isso é muito visível, porque se a gente analisar muito bem, a esquerda ela tem esse trabalho longínquo, longo prazo, e ela faz isso pouquinho a pouquinho. Eles sabem como agir, eles sabem como fazer a coisa funcionar. Nas faculdades, né, corrigindo, nas faculdades eles fazem isso como? De semestre em semestre, de pouquinho a pouquinho. Eles não fazem isso de maneira veloz, de maneira imediata. É de pouquinho a pouquinho que você vai conquistando as pessoas. E é, obviamente, um trabalho profundo. É um trabalho, né, que requer muita dedicação.
Nas faculdades, como é que eles fazem isso? Nos trabalhos em grupo, nos trabalhos que eles fazem ali, nas discussões em roda, nos encontros, nos eventos, nas discussões a respeito de determinadas obras. Inclusive, uma grande parte das universidades aí de ciências humanas, eles sempre, praticamente, eles têm como ideia central levarem ali obras da Marilena Chauí, que é considerado filósofo aqui no Brasil, né? Levam a obra chamada Convite à Filosofia e fazem discussões a respeito dessa obra. Quase todas as faculdades de ciências sociais no Brasil são assim, ciências humanas são assim. Então eles fazem esses trabalhos em grupo, trabalho em roda, essas discussões, fazem eventos, organizam ali algumas programações, e isso vai moldando a cabeça do aluno de pouquinho a pouquinho. Ele vai sendo conquistado por esses ensinamentos que, obviamente, são ideais perversos. Hoje isso faz parte da cultura ocidental, mas por quê? Porque nós já tivemos gerações anteriores que foram corrompidas por esse processo, e a coisa hoje, então, toma um efeito multiplicativo, progressivo, na qual as pessoas, essa nova geração, ela já vem de uma deformidade cerebral antiga. Se a gente analisar muito bem, o número de analfabetos funcionais que saem das universidades, ele se encontra aí de 40 a 70 milhões de pessoas, há pelo menos 40 anos. Essas pessoas, o que elas fazem? Elas saem das universidades e se tornam desempregadas apenas? Todas elas saem desempregadas? É claro que não. A maioria vai desempenhar uma função profissional de acordo aí com a área na qual se especializou. Então, a maior parte dessas pessoas estão aí desempenhando serviços nos quais não são capazes de desempenhar, mas estão ali, se encontram nesses espaços. A principal decisão de uma pessoa que tem um pouco de ética naquilo que faz e que sabe que é incompetente para trabalhar naquela área, a principal decisão é qual? É sair, é cair fora, é deixar para lá, deixar para alguém que é mais competente. Mas isso não acontece no Brasil porque nós já viemos de uma educação que ensina as pessoas a se profissionalizarem, se educarem a fim de conquistarem muito dinheiro. Esse é o objetivo principal. Isso é uma das coisas que não é ensinada apenas nas escolas, como também nas próprias famílias brasileiras. Porque as famílias também assistem televisão, as famílias também acompanham as redes sociais, as famílias também recebem influência de pessoas que aparecem, de influências que aparecem na televisão e que falam sobre filosofia, pedagogia, psicologia, etc, etc. As famílias também são influenciadas por isso e muitas vezes elas transmitem aquilo que aprendem aos seus filhos, mas transmitem muitas vezes sem entender o porquê. Às vezes levam aquilo para o coração e acham aquilo muito agradável, muito bonito e vai lá e transmite para um filho. Estuda para você não ser um vagabundo. Estuda para você não ser um fracassado. Estuda para você não depender de papai e mamãe. Será que o estudo ele tem esse único propósito? É claro que não. O estudo ele tem que se incorporar na vida da pessoa. O estudo ele tem que ser assim. Há muitas pessoas com muito estudo mesmo, mais estudo que essas que estão aí nos ambientes universitários, que não tem nada na vida. Às vezes são moradores de rua, às vezes são pessoas que estão desempenhando trabalhos humildes, às vezes são, entregadores de jornais, ou até mesmo vendedores de chup-chup, ou catadores de latinha, que tem muito mais conhecimento do que esses caras aí. Não é mentira, gente, isso realmente existe. Mas por quê? Porque para elas o estudo se incorporou. Essa é uma diferença gritante, uma coisa que praticamente trata-se de uma loucura aqui no Brasil. A pessoa que estuda a fim de formar a sua própria personalidade, para conseguir fazer uma assimilação melhor a respeito das coisas, enxergar melhor as coisas, entender como que funcionam as coisas na realidade, as pessoas que estudam para esse propósito, as pessoas assim são vistas como se fossem esquizofrênicas, loucas, perdidas, sem perspectiva na vida. Aqui no Brasil, elas são vistas dessa forma, pela grande maioria das pessoas. É claro que isso é errado. Trata-se de um crime. A educação não deveria seguir para esse fim, para esse propósito, esse único propósito. Claro que você pode muito bem se especializar, tornar-se um técnico e também uma pessoa extremamente educada e também ganhar um ótimo salário. É claro que você pode, mas a educação ela não tem que seguir esse único fim. É claro que não. Há muitas pessoas que são muito cultas, muito inteligentes, que não têm absolutamente nada na vida. O professor Olavo, certa vez, ele falou do exemplo do Graciliano Ramos. Graciliano Ramos ele foi um comerciante humilde até os seus 50 e poucos anos de vida. Não é isso? 50 e poucos anos. E ainda assim, era um baita de um escritor. Claro que ele tinha ali alguns vícios de linguagem,
algumas coisas que faziam parte do seu modelo literário, mas era um cara assim que era de alto nível, um escritor de alto nível, era um romancista mesmo, sabe, ao pé da letra, era um romancista. Mas era um cara humilde, era um comerciante humilde. Então a educação, gente, ela não tem que seguir com isso com o propósito de ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro de diversas formas, mas a real educação, ela tem que se basear, pelo menos pra gente aqui que pertence a esse canal de filosofia cristã, a educação ela tem que seguir o propósito cristão. A gente tem que ser educado para essa vida, para a confrontação, né, com os nossos erros, nossos próprios erros. Aquilo que realmente vale e o que não vale. Aquilo que realmente importa e para aquilo que não importa. É essa educação que se incorpora, que forma indivíduos. E não essa que simplesmente dá diploma e que dá todo o aval para a pessoa desempenhar aquilo que ela não consegue desempenhar. E sabe, muitas vezes sabe que não desempenha com ótima qualidade. Às vezes faz isso por mau caratismo. Ah, tá bom, tá ótimo, é o que eu consigo fazer. Não interessa, pelo menos o meu saldo está caindo ali todo final de mês. Será que é isso? É nisso que se resume a educação brasileira? Eu posso dizer, sim, é nisso que se resume. E é por isso que nós temos diversos profissionais que estão aí participando de programas de debate na grande mídia, estão sendo entrevistados na grande mídia, estão sendo convidados para dar palestras nas escolas, nos espaços públicos. Profissionais esses que não sabem daquilo que falam. Falam porque recebem todo o aval de pessoas que também são tão incultas quanto eles. Por exemplo, se a gente for analisar quais são as influências que nós temos na área da filosofia hoje no Brasil, os nossos queridíssimos e ilustres filósofos, nós temos como exemplo aí Leandro Carnal, Marilena Chaui, Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros. Nós temos essas pessoas. Mas quem são essas pessoas? De fato, quem são elas? Leandro Carnal, certa vez, veio ao público dizer o seguinte, que o diabo foi o primeiro empreendedor da história. Será mesmo? O diabo foi o primeiro empreendedor da história? Isso é uma sacanagem, o cara vir a público dizer uma coisa dessa. Certa vez também ele veio a público se posicionar contra a escola sem partido, dizendo que era uma asneira, uma coisa de uma direita delirante, que não entende nada, e que o que deveria haver nas escolas é o livre debate de ideias. Ora, mas essa é a principal ideia da escola sem partido, a principal proposta da escola sem partido, que é permitir o livre debate de ideias. Ou seja, ele rouba a ideia da escola sem partido, condena a escola sem partido, né? Não sei porquê, mas condena a escola sem partido simplesmente por ser da direita, né? E rouba essa ideia e faz como se fosse dele próprio. E vem na mídia dizer isso, enquanto ele está ali cercado de jornalistas que não falam a respeito disso, a respeito da fala dele. E foi uma fala, né, extremamente intolerante, né, uma fala assim, totalmente incongruente e desrespeitosa mesmo. Ele foi extremamente desrespeitoso, né, vindo a público, ele que se diz um filósofo, vindo a público e dizendo coisas desse tipo. Então é óbvio que é um cara de esquerda, mesmo ele tendo seu canal do YouTube ali, fazendo vídeos, falando, contestando as pessoas, dizendo que eu não sou de esquerda, mas sempre vem bobos dizendo que eu sou comunista e tudo mais. Mas obviamente ele tem ideais de esquerda, sim, é claro que tem. Primeiro, né, é um cara que se posiciona como um ateu. Claro, eu não estou aqui para condenar a posição do cara, nada disso, né? Mas tratando-se de um país majoritariamente cristão, e um ateu falando de coisas relacionadas aí à vida, a propósitos e tudo mais, é claro que esse cara não merece nem ser ouvido. Pelo menos no meu entender. O Brasil é um país perfeito para ateus. Ateus tomarem conta de todos os espaços. Nas artes, na música, na pintura, na dança, na educação, na pedagogia, tudo quanto é espaço. Porque eles acham que os ateus são mais do que importantes para ensinar as pessoas, principalmente quem? Jovens. Qual o maior público, aí o público mais presente, o público que mais ouve o senhor Leandro Carnal e esses outros filósofos que eu já citei anteriormente? O público jovem, é o público universitário, né? É o público que abraça, que aplaude, que às vezes até vangloria esses sujeitos. Mário Sérgio Cortella também, Mário Sérgio Cortella, que às vezes eu brinco de groselha, certa vez ele veio ao público dizer que a esquerda reflete tudo aquilo que representa, que significa o amor. Será mesmo?
Ou será que ele se esquece propositadamente, né, de que as diversas ditaduras que existem no mundo inteiro, por líderes de esquerda, provocam morticínio e são totalmente insensíveis com a sua própria população, como em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, na Guiné Equatorial, na Coreia do Norte, por aí vai. É óbvio que ele se esquece propositadamente, a tal da amnésia seletiva. Clóvis de Barros, não preciso nem dizer que o que ele já veio dizer a público, principalmente referente à pedofilia, não preciso nem dizer aqui. Marilena Chaui, certa vez esteve ali no encontro com líderes do PT, partidários do PT, como o senhor Lula, estava lá em cima de um palco, né, com uma plateia abarrotada, dizendo que detestava a classe média, gritando assim, rapaz, detesta, tem um horror à classe média, gritando mesmo. E ela lá recebendo, óbvio, milhares e milhares de reais para desempenhar aquele papel de véia surtada. E ao lado do cara mais corrupto da história desse país, se não do mundo inteiro. O cara que é considerado o chefe da maior parte dos escândalos que aconteceram no século XXI, aqui neste país chamado Brasil. Pessoal, então é óbvio que os jovens são instrumentos importantíssimos para a revolução. Uma revolução que eles fazem de maneira gradual. E eles são tão perversos, são tão maldosos, que eles mesmos sabem que os jovens são ótimos para essa revolução. Eles são ótimos para serem usados como instrumentos, com pontas de lança nessa revolução. O próprio Lula, o próprio sapo barbudo cachaceiro, uma vez, veio a público dizer que qualquer coisa que acontecesse com ele, ele teria a CUT para protegê-lo. Ele teria aí a união dos estudantes, a união nacional dos estudantes para defendê-lo. Ou seja, ele mesmo sabe que os jovens podem servir como ponta de lança para ele se sentir resguardado e protegido, para ele ficar resguardado e protegido. Ele mesmo sabe disso. Isso acontece, minha gente. Trata-se de um fenômeno. E se eu disser que a maior parte dessas manifestações que são desempenhadas aí pelos professores, que são feitas pelos professores, também são assim. Muitas vezes os professores, eles chamam os alunos, e até mesmo pais de alunos, para participarem de seus protestos, de suas manifestações, de suas indignações, porque eles são sempre indignados, né? E qual que é a melhor solução que eles encontram muitas vezes que se sentem indignados? É fazerem greve. Vamos fazer greve, vamos fechar a escola, fecha a escola. Deixa o aluno sem aprender, deixa o aluno sem frequentar a aula, mas vamos fazer greve. E todo mundo tem que fazer parte da nossa greve, porque senão não vai ter aula. E o que eles fazem? São cooptados por sindicatos que mandam eles fazer tudo isso. E na própria classe professoral existe o tal do imbecil coletivo, gente. É claro que tem. Minha mãe é professora, e muitas vezes ela já falou comigo que ela se sentia obrigada a participar dessas manifestações, desses protestos, porque senão ela não seria bem-vinda, ela não seria ali aceita pelos demais professores, nas suas decisões, nos seus projetos. Ela iria se sentir perdida. Então, muitas vezes ela era obrigada a participar dessas coisas. Isso é uma sacanagem tremenda, gente, né? Será que todos os professores são de esquerda? É claro que não. Será que todos os professores são a favor dessas decisões que são aí, que são tomadas pelos sindicatos? É óbvio que não. Mas, simplesmente, por eles estarem ali diante dos interesses de uma classe, os professores, falando, né, a respeito dos professores, eles se sentem obrigados a fazerem parte de tudo isso. E daí o que eles fazem? Manifestações. Às vezes fazem nas redes sociais, às vezes fazem nas ruas, fechando o trânsito, às vezes fecham uma faixa, 2 faixas, às vezes o trânsito inteiro, às vezes vão às portas das assembleias, às portas das câmaras, mas fazem tudo isso com intuito de chamar a atenção. E muitas vezes, pelo menos foi o que eu presenciei na minha vida acadêmica, muitas vezes eles colocam os estudantes na linha de frente ali, ó, como se fossem verdadeiros escudos humanos. Por quê? A maior parte dessas manifestações, a maior parte, não são de cunho pacífico. É claro que não. A maior parte tem pancadaria com a polícia. Porque trata-se de uma constante aqui no Brasil, né? Professor odiar a polícia. Professor ter ojeriza a polícia. Claro que não são todos, evidentemente, mas é uma constante. Trata-se de uma constante no Brasil. Professor não gostar de polícia, não gostar de autoridade. E daí muitas vezes o que acontece nessas manifestações é professor cuspindo em policial, cuspindo mesmo, tá? Chutando, agredindo, jogando objeto, né? Soltando palavrões, soltando xingamentos, exigindo respeito por parte da polícia, sem que a polícia está ali simplesmente, né, para fazer um bloqueio, para evitar, né, maiores transtornos. Fazem tudo isso. E quando levam borrachada, merecida, levam porrada no lombo, aí o que eles fazem? Chamam a grande mídia. Olha aqui, professor ferido,
Professor, tadinho, defendendo suas causas, defendendo, né, os seus ideais, e tem aqui um policial malvadão, fascistoide, dando tiro no professor. Que violência, quanta arbitrariedade, quanto abuso de autoridade. Mas quando tem lá um jovem estudante, um peão na mão desses camaradas todos, principalmente dos sindicatos, e quando esses jovens levam um chumbo, levam porrada da polícia, às vezes perdem a visão por levar um tiro no olho, às vezes, né, quebram um membro, às vezes vão para a delegacia todos feridos, a mídia mostra lá uma matériazinha rápida, depois vai lá e simplesmente desaparece. Já publica outra matéria em cima. É isso. Agora, atingir um professor, meu filho, fudeu. E a maior parte da população vai lá e abraça. Por quê? Porque a população, muitas vezes, ela é comprada pelo pensamento da grande mídia. É claro que é, gente. É óbvio que é. A mídia faz isso propositadamente. Classes profissionais são classes, assim como qualquer uma outra. Não existe profissão superior e inferior. Claro que para determinadas profissões, há pessoas que se dedicam mais, estudam mais, é claro que existe isso. Mas o estudo não é não se trata, quando você quer se profissionalizar, não se trata de uma obrigação. Você está lá porque você quer. E se você está ali porque você quer, você não tem que agir com ares infinitos de superioridade em qualquer classe profissional. E você pensar aí, classe médica, a classe dos advogados, a classe da puta que pariu, você não pode se posar de superior, porque trata-se de uma profissão. O estudo é um dever, a educação é um dever, sim. A educação não é um direito, ela é um dever. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala aí de formar profissionais, não há ninguém te obrigando a ser profissional. Então, você que consegue ali um alto cargo, um cargo de prestígio, que paga muito, não pense em você que você está superior demais e que você pode fazer tudo da forma que bem entende, não. Porque as coisas não são assim. Porque você poderia ser muito bem substituído por um outro profissional. É claro que é. As coisas têm que ser assim. Todo mundo pode ser substituível. Todo mundo é substituível. Né? Mas as pessoas no Brasil não têm essa noção. Então, quando fala da classe dos professores, é sempre visto como a classe coitadinha, a classe dos miseráveis, dos pobrezinhos que recebem pouco, que são violentados. É claro que existe muita violência contra os professores no Brasil. Isso é um fato, trata-se de um fenômeno, inclusive. Mas muitas vezes vem da própria decadência cultural que eles próprios promovem, que eles próprios são a favor. Ou será que ninguém nunca assistiu a vídeos, né, de professores cometendo absurdidade dentro da sua sala de aula, não? Dentro da sala de aula, não. Permitindo que alunos dancem funk, né, que vão a favor do comunismo, que vão ali endeusando Karl Marx, Nelson Mandela, Lula. Será que ninguém nunca viu isso, não? Professores indo a favor, né, da disseminação do pronome neutro, da ideologia de gênero dentro das escolas. Será que a gente nunca viu isso, não? Será que não existe transgressão dentro dessa classe também, não? Crime, né? Não seja apenas uma transgressão. Será que não existe crime dentro dessa classe, não? Na classe médica também não existe, não? É claro que existe. Então nós não podemos colocar eles, né? Não podemos colocá-los, aliás, num posto moral superior, porque eles não são. Não existe isso. Mas falando a respeito dessa imbecilidade conjunta, coletiva, essa intoxicação ideológica, ela é cultural. E eu, certa vez, até fiz questão de publicar um vídeo aqui falando a respeito dos filmes, desenhos, séries, jogos eletrônicos, que eles também fazem esse papel, que ensinam as pessoas a abraçarem esses ideais sem perceberem. Por exemplo, a maior parte dos filmes que são lançados hoje, aliás, eles colocam ali o protagonista como sendo um vilão. E eles caracterizam, né, esses protagonistas como sendo apenas anti-heróis. Olha, não existe anti-herói. Ou você é herói ou não é. Não é verdade. Mas eles empurram esses conceitos. Não, porque existe anti-heroísmo, porque ele é metade bom, metade ruim. Claro que não. Não existe isso. Ou você é mau, ou você é bom. Né? Acontece que esses protagonistas, quando eles estão ali no meio do filme, fazendo todas as suas encenações, as pessoas geralmente torcem para que a vida deles no filme dê certo, né? A vida deles naquela história dê certo. Que eles consigam se safar dos problemas que acontecem ali, dos perigos e tudo mais. Isso acontece até dentro do subconsciente das pessoas. Olha, eu quero que o protagonista dê certo, eu não quero que ele morra, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele passe por isso, por aquilo. Mas geralmente eles colocam como protagonistas? Bandidos, né? Há pouco tempo lançaram o tal do Adão Negro. Adão Negro, ele é, somos de dúvida, um vilão. É um vilão. Um cara que mata todo mundo, destrói todo mundo, não tem remorso nenhum. É um cara que mata todo mundo.
E é um filme que ganhou uma grande repercussão aí, né? Deadpool, mesma coisa. Tem vários e vários filmes. Poderia sentar aqui, nossa, vários e vários filmes. Por quê? Porque os comunistas também tomaram conta da indústria cinematográfica. É óbvio. Eles também tomaram conta desses espaços. Isso desde os anos 50. Desde os anos 50. Então toda a produção que nós temos aí, produção cultural, ela já vem com esse caráter, com esse propósito. Todo filme hoje você vê a lacração da esquerda, né? Todo filme você vê a lacrolândia ali, né? Impondo sobre as pessoas seus ideais, suas bizarrices. E todo mundo acaba abraçando. Ai, que lindinho, que fofa. Ai, que lindo, meu Deus. Todo mundo acaba abraçando. Todo mundo acaba achando uma maravilha, né? Olha, pessoal. Infelizmente, falando dos jovens aqui, não estou falando de todos, assim como eu já disse, mas infelizmente a grande parte dos jovens, eles são cooptados por esses ideais. E no fim das contas, eles tentam praticar essa revolução, às vezes dentro do conforto de suas casas. O jovem, muitas vezes, ele não quer sair às ruas para levantar uma bandeira, para levar porrada de polícia. Não, às vezes ele faz a sua revolução onde? Nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, né? TikTok. Eles fazem essas coisas por quê? Porque eles acham que ali eles vão ter muito mais visibilidade, muito mais público. Eles vão conseguir ganhar muito mais imagem, muito mais valor. Twitter, por exemplo, talvez seja a plataforma assim, que mais é composta por noiados, por filhinhos de papai, por vagabundos que não fazem nada na vida, mas que adoram puxar um saco ali pro socialismo, né? São os famosos socialistas de iPhone. Twitter é a plataforma perfeita para isso. Você vê lá todo tipo de jovem revolucionário. Uns de cabelos pintados, outros de cabelos... É cada um, cara. Com a cara pintada, a cara cheia de tatuagem, cheia de piercing. Você vê tudo quanto é tipo de bizarrice. E pessoas falando daquilo que não entendem, mas que acham mais agradável, né? Aí criam termos, capacitismo, sabe? Aqueles termos que a gente sabe que não tem nada a ver. Criam todos esses termos e aí a cultura da moda começa a abraçar. Geralmente isso vem de quê? De artistas. Artistas que recebem milhões e milhões de reais das empresas internacionais, de corporações, de fundações internacionais, para defenderem aí algumas pautas, como legalização das drogas, do aborto, a ideologia de gênero, a legalização do casamento gay. Então eles vão defendendo quem que eles trazem a reboque, a maior parte das vezes, jovens. O jovem hoje, ele é muito ensinado a isso, né? A aprender sobre tudo da vida dos famosos. E sabe tudo. Celebridade, sabe de tudo, tudo. Ele quer saber como é que a celebridade vive, como é que ela se comporta, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que é o dia a dia dela. Mas ele não sabe o quê? O essencial, muitas vezes. Ele não sabe coisas básicas, noções básicas de história. Ele não consegue saber coisas básicas da gramática, né, da língua portuguesa. Não sabe o que é uma regência verbal. Não sabe colocação de pronome. Não sabe desenvolver um texto, né, e dividi-lo aí em introdução, desenvolvimento, conclusão. Não sabe o que é um tópico frasal. Não sabe a diferença entre um bilhete e uma carta. Ele não sabe escrever 3 linhas sem cometer um erro de português. Mas ele sabe tudo referente à moda. Sabe tudo em relação a smartphones, né, principalmente iPhones. Ele sabe tudo, ele sabe diferenciar, assim, ele sabe tudo isso e fica ali na ponta da língua dele. Né? Sabe tudo isso, né, com a ponta da língua ele sabe diferenciar as coisas. Mas não sabe o básico, não sabe o essencial. É essa cultura que nós temos, a cultura imbecilizante. Mas quando eu falo de jovens aqui, pessoal, eu não estou falando das pessoas que estão ali inseridas, né, naquela fase ali dos seus 12 aos 20 e poucos anos de idade. Não, estou falando das pessoas que têm mentalidade jovem. Tem muitos adultos com mentalidade jovem. Se a gente liga o TikTok, por exemplo, o que o TikTok é? Pelo menos a meu ver. Trata-se de uma vitrine virtual de prostituição, qual você vai lançando para cima, né? E selecionando ali as pessoas que mais te agradam, aliás. As pessoas que têm a bunda maior, peito maior, mais músculo, mais não sei o que, mais fama, mais curtidas, etc, etc. É uma vitrine virtual de prostituição. Isso é o tal do TikTok. E olha, pessoal, há muitos adultos, 35, 40 anos de idade, adultos jovens. Por quê? Houve uma
decadência na idade mental das pessoas. A idade real delas não condiz com a idade mental, graças a essa produção cultural em massa que veio para idiotizar as pessoas. De fato, veio para idiotizar. Então, a maior parte dessas pessoas tem uma baixíssima compreensão da realidade. A tendência da vida é a seguinte: quanto mais velho você fica, mais sábio você tem que ficar, mais experiente, mais cuidadoso, mais bobo, entre aspas, você tem que ficar. Mais bobo é o seguinte: mais segurança você tem que procurar. Não estou falando segurança em achar um cargo público, não é nada disso. Falando segurança no seguinte: de você ter mais cuidado, mais capricho na hora de falar. Capricho que eu falo não é vaidade. Capricho é mais cuidado, gente. Mais técnica na hora de falar, na hora de apresentar suas ideias, e mais sensibilidade moral, mais consciência moral dos seus atos e também das suas palavras, da sua linguagem. Mas isso não acontece, principalmente no Brasil, isso não acontece. As pessoas hoje estão presas às suas próprias vaidades. Eu falo de pessoas de 50, 60 anos de idade, gente. Às vezes aparecem na grande mídia e fazem isso, sem um pingo de consideração moral sequer. É uma coisa muito triste a gente ver isso. Por exemplo, o seu Drauzio Varela. Drauzio Varela é o queridinho dos jovens hoje. Drauzio Varela é o cara que é amado pelos jovens. É o cara que coloca Juliette na cara, né? É o cara que dá um de dinâmico, de espontâneo. Mas ao mesmo tempo, é o cara que vem a público dizer que é a favor da legalização das drogas, inclusive das mais pesadas. Um médico falando que é a favor da legalização das drogas e que quem é contra isso, na verdade, é apenas um bobo, um retrógrado que nada entende. Isso é coisa do passado, nós estamos no século XXI, baby. Né? Então é um cara que é muito amado pelos jovens, mas por quê? Porque é um cara que passa a mão na cabeça. Ele sabe que os jovens são facilmente cooptados, são facilmente instrumentalizados para a revolução. E o senhor Drauzio Varela, ele é um ótimo peão na mão dos esquerdistas. Ele ganhou repercussão na mídia quando teve a chacina do Carandiru, né? Onde os policiais entraram ali e saíram matando um monte de gente fazendo rebelião, né? Um monte de bandido fazendo rebelião. E veja só, pessoal, não é rebeliãozinha não, rebelião mesmo. Esses caras foram condenados e tudo mais. E o Drauzio Varela ali apareceu para ir a favor de quem? De quem? De quem? De quem será? Dos policiais? Não. Da população? Não. Dos bandidos? Óbvio. Ele veio a público fazer isso. Até, não sei se você se lembra, né? Teve uma vez que ele apareceu aí abraçando um transexual na televisão, né? No Fantástico, programa televisivo aí da Globo. Abraçando um transexual que havia sido acusado de estupro e também do assassinato de uma criança de acho que tinha 7 anos de idade, não sei. Ele estuprou uma criança, fugiu com seus 13 anos. A família da criança não achou o sujeito e só foi encontrá-lo na televisão, ali, aos abraços com o senhor Drauzio Varela. Foi isso que aconteceu. Aí quando as pessoas falaram, não, que o Drauzio Varela não sabia que ele era um transexual que havia matado uma criança, estuprado. Não, ele não sabia, tadinho. Vocês acham mesmo que ele não sabia? De todas essas pautas que a Globo costuma abraçar, vocês acham mesmo que o Drauzio Varela não sabia? Que aquilo ali tratava-se de um bandido, de um psicopata? É claro que ele sabia, porque ele sempre foi a favor da agenda da esquerda. Ele é um peão, ele é um ótimo instrumento na mão da esquerda. Assim como vários outros. E os jovens acabam o quê? Idolatrando. Quer falar sobre saúde também? Drauzio Varela. Quer falar sobre qualquer coisa da vida? Drauzio Varela. Mas ele é só um médico, porra. Como é que ele quer falar sobre legalização de droga e tudo mais, sendo que ele é um médico? Faz sentido? Não, não faz. Mas isso no Brasil é formidável, né? Você vê pessoas que falam de coisas acima de suas próprias chinelas. É claro que isso é uma falta de ética absurda. Mas ele fala, claro que ele fala, ele é o aula, né? Quem sou eu para falar, para discordar do seu Drauzio? Eu não discordo do Drauzio em tudo, não. Eu acho que muitas coisas que ele fala a respeito da saúde, eu concordo. Ele é um cara fenomenal em muitas coisas. Eu acho ele fenomenal em muitas coisas. Agora, quando se fala das coisas a respeito de política, ciência política, ideologia de gênero, eu acho que ele é só um Zé Mané. Igual uma vez ele veio falar ali no artigo dele, dizendo que capitalismo trata-se aí de eliminar seus concorrentes, eliminar a base da bala. Mas como assim? Isso é loucura. Até onde eu saiba, quem faz isso são os comunistas.
Porque eles tomam o monopólio das coisas, eles são o monopólio. Sempre fizeram isso, desde a época da antiga União Soviética, sempre foi assim. E ele vem falar de capitalismo assassino de seus concorrentes? Como é assim? O capitalismo promove a concorrência. Essa é a ideia principal do capitalismo, ou seja, é um filho de uma puta, né? Mas os jovens geralmente não entendem porque o jovem não estuda, gente. Ele tem péssimas influências, ele é miserável de boas influências. Tem influências desse nível aí, né? De um Leandro Carnal, de um Drauzio Varela, de camaradas como esses, que tem todo ali um aval para falar daquilo que não sabem e defendem com unhas e dentes, né? Porque recebem muito dinheiro, muito cachê para isso. Infelizmente, os jovens são muito cooptados por isso. É muito triste, cara. Muito triste. Nós precisamos fazer com que os jovens tenham um entendimento mais aprofundado e façam parte de uma geração de orgulho, de honra. E não uma geração atrasada igual essa na qual a gente tem que conviver, né? Como é que são os jovens hoje? Né? Vamos falar da aparência, né? É uma coisa a qual eu nem falo aqui. Vamos falar da aparência. Como é que eles são? Aparentemente já são agressivos. Pelas roupas que vestem, eles já mostram que são agressivos. Hoje a promoção do banditismo é gritante. Hoje uma pessoa que veste ali uma roupa social bem abotoada, cabelo bem penteado, sapatos bem lustrados, às vezes um paletó, um jaleco, uma coisa do tipo, isso é visto como algo retrógrado. É filhinho da mamãe, é bobo. Isso aí deve ser um cara aí, criado dentro de casa, um Mauricinho. Mas quando você vê um jovem, boné, pala reta, aqui, né? Aqui, eles colocam aqui, ó, bem perto do olho, né? Brinco, tatuagem na cara, tatuagem no pescoço, tatuagem no braço, tatuagem até não sei aonde, né? As roupas maiores do que ele, né? A camiseta pegando aqui, né? Metade do antebraço, bermudão, chinelão. Quando a gente vê jovem assim, o que eles falam? Isso é bonitinho, né? Isso é agradável, né? Isso é até bonitinho, fofinho. É valorização do feio, do bandido, gente. É claro que é feio. O feio hoje é bonito. O feio hoje é sinônimo de quê? De empoderamento. E o bonito, não, tá bonito demais para chamar atenção. Não vamos dar esse crédito aí. É a cultura do fracasso, obviamente. Os jovens estão assim. Cara, e o que me dá nos dedos, sabe o que é? É a superproteção dos jovens. Se não é a superproteção, é ali o desmerecimento. Os dois extremos sempre em grande escala. Eu não faço isso, eu tento encontrar um equilíbrio, mas um equilíbrio pautado na razão. Eu sei que não são todos os jovens assim. Tem muito jovem, gente boa por aí, tem muito jovem bacana por aí, sério, maduro, consciente de suas ações, que não trai, que não engana, que não é covarde, que não é apático. Tem muito jovem por aí assim que dá um show e muita adultinha por aí. Com certeza tem, mas esses são vistos como o quê? Como palhaços, como retrógrados, como atrasados. É isso que nós temos. Bonitinho hoje né? Você vestir igual um malandro, é você ser procurado pela polícia, é você ter passagem pela polícia, é você portar droga, é você compartilhar sua droga na boca de outros caras. Bonito é isso. Bonito é você não saber falar direito, não saber escrever, é falar tudo no singular. É não saber o que é uma regência, uma colocação pronominal. Não, é bonito é isso, minha gente. Bonito é você não saber das coisas básicas e saber de tudo relacionado, né, às vaidades. Eu não chamo nem de vaidade, porque é uma loucura total. É só coisa feia, gente. O feio hoje é belo. O belo hoje é muito superior. Não vamos dar crédito ao belo, não, porque o belo nos humilha demais, né? Humilha demais. Vamos valorizar aquilo que é feio. Que o feio, o que está na margem da sociedade, aquilo tem que ser valorizado. As mulheres hoje, como é que são as mulheres hoje? Cada vez mais extravagante, mas num nível, assim, aterrorizante, né? Um homem, mesma coisa. Você não sabe se é homem ou se é mulher, ou se você não sabe se é homem de verdade ou bandido. Não dá pra saber. Fala pra não julgar, né, de acordo com a aparência, mas não é nem na aparência. Você vai conversar com a pessoa, você não consegue extrair nada. Nada de substancial. Você vai conversar 2 ou 3 minutos com a pessoa, você vê assim, pelo amor de Deus. Não dá. É isso. Se antes nós tínhamos jovens de alto nível, claro que ainda nós temos, mas trata-se de uma minoria, mas se antes nós tínhamos uma maioria que era de alto nível, hoje nós temos pessoas fracassadas e que cultivam o fracasso em conjunto. Infelizmente é assim. Na minha época de escola, eu me lembro bem que tinha lá todo o marketing por parte da minha escola, o nome dela é Instituto Educacional Manuel Pinheiro.
escola na qual eu me formei. Eu estudei lá dos meus 11 aos 18 anos. Eu lembro bem que lá os professores viviam dizendo, aliás, os profissionais, né, o povo da área da administração ali, vivia falando o seguinte: não, que essa escola aqui é pautada no exercício da razão, que nós temos aqui uma classe muito preparada de profissionais, muito oculta, que não quer apenas formar alunos para aí, obter uma determinada profissão. Nós queremos formá-los para a vida inteira. Aqui nós temos um grupo de pedagogos, educadores, psicólogos, professores, etc, etc, que vão ajudar o aluno nessa sua formação. Só que tudo isso não passava de mero marketing. Era uma escola que vivia de marketing, porque não tinha conversa, não tinha diálogo. Olha, o que as escolas fazem hoje é o seguinte: é moldar o aluno, tornar uma massa pronta, como se fosse uma massa de bolo mesmo, para que ele chegue à universidade e seja facilmente moldado pelos seus futuros professores, os professores que o aluno irá encontrar ali, os professores universitários que o aluno vai encontrar ali, professores que falam sobre ideologia de gênero, que tem uma péssima compreensão histórica, tudo quanto é tipo de absurdidade, o aluno vai lá e aprende. E a minha escola era a mesma coisa. Quase todo ano eu ouvia filme do Lula, aprendia sobre Nelson Mandela, Gandhi, vivia puxando saco de Getúlio Vargas, Stalin e o caralho a quatro. Karl Marx, não preciso nem dizer, né? Não preciso nem dizer. Eu aprendi tudo isso. E o corpo profissional com o qual eles viviam vangloriando não fazia nada. Às vezes eu errava, claro, eu fui muito inconsequente mesmo, mas às vezes eu errava, o que eles faziam? Suspensão na hora, né? Convite à expulsão na hora. Eles estavam errados? Claro que não. Mas não existia o principal, que era o quê? A prevenção, né? Você conversar com o aluno em vez de esperar que ele cometa um erro para depois corrigi-lo. Eu fui corrigido diversas vezes. Mas a prevenção, que seria o cuidado com o aluno, com o corpo discente, não existia. Não existia. É uma coisa fundamental. As escolas hoje elas têm esse papel. Não só as escolas, mas a sociedade deveria ter esse papel. Das pessoas terem empatia pelo próximo. Não é um papel que tem que estar restringido à educação, não. Aos ambientes educacionais, não. A sociedade deveria ter esse papel. Os líderes do clero, as pessoas, os vizinhos, adultos, deveriam conversar com as pessoas mais novas, mais jovens, auxiliá-las na sua formação pessoal, formação da própria personalidade. Deveria existir esse trabalho conjunto. De uma pessoa perguntar pela outra como é que vai a vida, se está bem, se está com algum problema, se está com alguma dificuldade, ajudá-la na sua dificuldade. Isso é uma coisa bíblica, gente. Mas não existe. Não existe nesse país aqui. E é uma coisa assim que não precisaria nem de ensinamento, né? Isso deveria ser totalmente espontâneo. Praticar isso é o espírito de ajuda, mas nem nos ambientes por quais você paga, por isso você recebe. Onde estava o corpo pedagógico? Não existia. O corpo dos profissionais que diziam ser capacitados, extremamente capacitados para ajudar, não existia, não estava ali. Não estava ali, não tinha saco para isso. Então minha vida inteira foi assim, fui enrolando, fui sendo enrolado. Até que chegou um tempo que veio o quê? A frustração, veio a revolta. E eu também desenvolvi esse espírito agressivo. Não só na minha linguagem, né? No meu comportamento, mas nas minhas próprias vestimentas. Porque às vezes a vestimenta ela é agressiva, de caráter agressivo. Era agressivo muitas vezes por conta dessa revolta, essa injúria. Ficava injuriado. Claro que o diálogo é fundamental. Eu acho que isso é, inclusive, né, uma coisa com a direita vai discordar, né? Muitas vezes a direita pensa o seguinte: não, que tem que descer o cacete mesmo, é corrigir e tudo mais, pororô. Eu não sou contra a correção, sou a favor. Mas o diálogo é fundamental, Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. É óbvio que tem que ter. Mas isso é uma coisa praticamente eliminada. E é sempre essa tentativa de corrigir. Mas não tem como você corrigir depois que a desgraça já aconteceu. Se já aconteceu, já entrou na eternidade. Como é que você vai voltar atrás? Não tem como, não vai adiantar, não vai estar à altura. Nunca vai estar à altura, impossível. A única vez que eu fui balizado, que eu decidi mudar minha conduta, foi quando eu fui balizado por Cristo. E essa coisa veio bem depois da minha juventude, quando vem a ideia de arrependimento. Olha, arrependimento é a coisa mais dolorosa que existe, porque o que você praticou no passado fica marcado até o último dia de sua vida, né? Você pode até se arrepender, mas a marca fica. Mas ela tem que servir para alguma coisa. E o arrependimento, por mais que seja doloroso, ele é fundamental. É fundamental.
É triste demais quando você vê pessoas que não se arrependem das coisas. Praticam e pensam, eu não vou carregar arrependimento, não vou carregar remorso, que todo mundo faz. Mas a Bíblia não ensina isso. Então temos cada vez mais uma geração apática, egocêntrica, que se vende para as banalidades desse mundo. Há as raríssimas exceções. E essas raríssimas exceções precisam fazer algo grandioso. Ser influências, boas influências. O nosso país carece disso. Influência jovem. Por que não? Tem muito jovem bom por aí, claro que tem. Muito jovem que é um orgulho. Poderia ser considerado um orgulho por toda a nação. Mas infelizmente nosso país, ele tem essa ideia, essa cultura do fracasso, inclusive documentada nos livros, né? O próprio Machado de Assis já fez questão de documentar isso, Lima Barreto, vários autores já fizeram questão de documentar isso. É a cultura do fracasso. Essa é a cultura do fracasso, a cultura onde as pessoas têm horror ao conhecimento e ao sucesso também, né? O horror ao sucesso. É uma desconfiança em relação ao sucesso. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixem aí no campo dos comentários o que vocês pensam, o que vocês acharam a respeito desse vídeo aqui. Bom, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.